Olá, amigos, bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, irei falar um pouco de como uma equação pode se transformar numa função, ou qual a diferença de equação para função. Aqui nós temos uma equação do primeiro grau. Então, quando eu pego e calculo, por exemplo, aqui, ó, troco o x por zero, então eu vou ter o quê? Y é igual a zero mais 1, que dá 1. Então, eu coloco aqui. Nós estamos simplesmente calculando, então, atribuindo um certo valor para x e determinando o valor de y. Pois aqui, se eu pegar x igual a 1, 1 mais 1 é igual a 2. Pois se eu pegar y igual a 2, 2 mais 1 é igual a 3. Se eu pegar y igual a 3, 3 mais 1 é igual a 4. Então, dado um certo valor de x, eu vou obter o valor de y. No caso, quando x é 0, o y vale 1. Quando x é 1, o y vale 2. Quando x é 2, o y vale 3. Quando x é 3, o y vale 4. Quando o x é 4, o y vale 5. Quando x é 5, o y vale 6. Quando x é 6, o y vale 7. Assim por diante. Então, aqui nós estamos trabalhando com uma equação. Equação do primeiro grau. Agora, essa equação pode ser uma função? Bom, primeira coisa, vamos aqui. Eu estou plotando, então, aqui aqueles valores que a gente tinha obtido aqui no slide anterior. Ó, quando x é 0, o y vale 1. Quando x é 1, o y vale 2. E assim por diante. Se eu plotar no plano cartesiano os pontos de coordenada, por exemplo, o ponto de coordenada x valendo 0 e y valendo 1, está aqui, ó. Depois, se eu pegar o ponto de coordenada x valendo 1, y valendo 2, está aqui, ó. E assim por diante. Então, se a gente for plotar todos os pontos provenientes dessa equação y igual a x mais 1, a gente vai ter esses pontos. Então, aí, se eu quiser pensar, bom, mas isso aqui não representa o gráfico de uma função? Sim. Qual função? Função f saindo dos naturais e indo na onde? Posso pensar também indo nos naturais, tal que a f de x é igual a x mais 1. Então, quando eu tenho uma equação, eu não estou preocupado aqui com o domínio, que no caso em questão aqui é quem? É os naturais. Então, a diferença da equação, que seria uma lei, né, uma lei de formação de um conjunto de pares ordenados, para a função é que na equação eu não me preocupo com o domínio. E outra situação, não me preocupo também com a situação de que para dado um único x, eu tenho que ter um único y associado a esse x. E todos os elementos do domínio têm que ter um representante ali no contradomínio, né? Então, quando eu falo assim, a f de A em B, a função f de A em B. Então, todo elemento de A tem que estar associado através dessa lei, que no caso é uma equação, a um elemento de B. Então, todo elemento de A tem que estar associado a B através de uma lei, que no caso é uma equação, a um único elemento de B. Esse A aqui, quem que é? É o domínio. No nosso caso, se eu estivesse trabalhando com essa equação aqui, y igual a x mais 1, e plotasse esses pontos aqui, então eu teria o gráfico da função. Qual função? Função saindo dos naturais e indo nos naturais. Então, o meu A seria os naturais e o meu B também seria os naturais. Então, eu consigo associar todo elemento de A um único elemento de B. Que tipo de equação pode associar um elemento de A dois elementos distintos de B? Por exemplo, se eu pegar x igual a y ao quadrado. Então, essa equação aqui associa um elemento aqui, um x, geralmente a f é uma f de x, associa o x a dois elementos de B, quando eu estou pensando da função saindo de A em B. Por quê? Porque se eu pegar x igual a 4, 4 é igual a y ao quadrado. Então, o meu y pode ser quem? Mais ou menos 2. Então, essa lei de formação x igual a y ao quadrado não serve como uma lei para determinar uma função dependendo de quem é o meu a.
Então, se eu pensar o meu A sendo os reais, por exemplo, a F sendo os reais, ou até mesmo sendo os inteiros, o meu A sendo os inteiros, essa lei aqui não vai servir como uma lei para determinar uma função dos inteiros nos inteiros. Tá entendendo? Para essa lei servir como uma lei de formação, eu teria que pensar então em pegar só valores de. Eu teria que pensar, teria que reescrever isso aqui como sendo uma parte só, né? Porque essa função, como que seria essa função? Se eu pensasse assim no plano cartesiano, essa função teria, se eu fosse plotar todos os pontos provenientes dessa lei, seria algo assim, né? Deixa eu até fazer aqui de, seria algo assim, ó. Uma parábola aqui no eixo do x. Então, essa lei aqui, quando eu plotasse todos os pontos possíveis, daria uma parábola aqui no eixo do x. E então, daí no caso aqui, ó, para um certo x, eu iria ter dois valores de y. Isso não pode acontecer quando eu estou pensando em função. Então, essa lei de formação aqui não serve quando eu, por exemplo, for determinar uma f dos inteiros nos inteiros. Então, tem que estar sempre tem que estar claro quem que é o meu domínio e quem que é a lei que eu vou utilizar para determinar a minha função, tá? Se você falar assim, mas e se a f partisse dos naturais nos inteiros? Poderia essa função, essa equação y igual a x ao quadrado ser uma função? Nem se o domínio fosse os naturais, porque eu teria para um certo valor de x, dois valores atrelados no contradomínio. Né? Dado um certo valor de x aqui, eu teria dois valores de y no contradomínio. E isso não pode ocorrer. Então, nem se eu colocasse aqui dos naturais nos inteiros, essa lei de formação não iria fazer sentido, tá? E outra coisa, para cada valor do A, do domínio, tem que existir um valor aqui em B associado a esse valor de A que eu peguei aqui. E tem que ser único, né? A gente está vendo aqui que nem eu estou falando. Mas o conjunto B pode ser maior do que o contradomínio, ou seja, o conjunto B pode ser maior do que a imagem da f de A. Aí, nesse caso aqui, nós temos a mesma função, só que agora aqui eu já estou trabalhando ela partindo dos inteiros nos inteiros, ou seja, a f de x é igual a x mais 1. Então, agora aqui eu já estou pegando valores de x positivos e valores de x negativos. E o domínio, então, eu posso colocar o domínio como sendo os inteiros, que a minha lei de formação, ou seja, a equação y igual a x mais 1, não atrapalha em nada. Para cada valor aqui do domínio, eu vou ter um único valor aqui no contradomínio, né? Devido a essa lei que eu estou utilizando. Lembrando que se fosse essa lei de formação aqui, isso já não seria possível, né? Porque eu posso ter um valor de x e associar dois valores de y. Isso não pode ocorrer quando eu estou pensando em função. Então, essa lei aqui não poderia servir quando eu estou pensando uma função saindo dos inteiros, indo nos inteiros. Depois eu tenho essa outra função aqui. Quem que é? É a mesma função lá anterior. Só que agora aqui eu estou pensando ela saindo da onde? Dos reais indo nos reais. F de x igual a x mais 1. Observe que agora, se eu fosse plotar todos os valores de x aqui nos reais, para cada valor de x dos reais eu determinar um valor de y e fosse plotar todos esses pontos, daria uma reta. Por isso que a gente fala que equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Então, se eu tenho uma equação lá, uma f de x igual a 1a vezes x mais b, quando eu vou plotar o gráfico, se o domínio for os reais, né, aqui é y, aqui é x, se o domínio for os reais, o gráfico vai ser uma reta. Aqui no caso, continuo com a minha função, só que agora, ó, se a gente for analisar aqui, ó, ela parte daqui até aqui, ó. Então agora a minha f sai do intervalo aberto de 1
O meu domínio seria quem? O intervalo aberto do 1 até o 4, posso pensar no intervalo aberto do 2 até o 5, tal que a f de x é igual a x mais 1. Então, o meu domínio é o intervalo aberto, que vai de 1 até 4, e o contradomínio é o intervalo aberto que vai de 2 até 5. Então, continuo ainda trabalhando com uma função do primeiro grau, só que, devido ao meu domínio ser um intervalo, digamos, aberto e um subconjunto dos reais, então eu posso escrever minha função desse jeito. Se eu fosse calcular, por exemplo, aqui a f de 2, a f de 2 é 2 mais 1, que dá 3. Se eu fosse calcular a f de 3, seria o quê? 3 mais 1, que é igual a 4. Continuando aqui, eu tenho agora a mesma função, só que agora eu estou partindo do intervalo fechado. Do 1, né? Do 1 até o 4, intervalo fechado, vai no intervalo fechado do 2 até o 5. A função é a mesma por enquanto, x igual a x, a f de x igual a x mais 1. Aí eu tenho agora, se eu for analisar isso aqui, como que isso aqui, né, se eu fosse unir esses pontos, novamente, eu estou pensando aqui, a minha lei de formação aqui, quem que é? Esse daqui, ó, x ao quadrado mais x menos 2. Então, toda vez que eu atribuo um certo valor para x, eu ganho um valor para y. Se eu pegar x igual a 1, o y vale 0. Se eu pegar x igual a menos 2, o y vale 0. E assim por diante. Se eu pegar x igual a 2, o y vale 2. É só substituir aqui, né? Ó, se eu fazer assim, y igual a 2 ao quadrado mais 2 menos 2. Então, y vai dar 4 mais 2 menos 2. Opa, então eu coloquei 2 aqui, é 4, né? Deixa eu apagar aqui, ó. 4 aqui. Vai dar 4. Quando eu unir todos esses pontos, se eu colocar agora, se eu pensar nessa função f saindo dos reais e indo nos reais, então eu posso pensar na f de x igual a quem? X ao quadrado mais x menos 2. Se eu pegar todos os valores dos reais e substituir aqui, e determinar os y correspondentes e plotar esses pontos cartesianos, a gente vai ter o gráfico da função vai ser isso daqui, ó. Então, essa função, reescrevendo aqui, é uma f que sai dos reais e vai nos reais, tal que a f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 2. E se eu pensar, mas e essa parte aqui, só digamos essa parte aqui, também faz parte lá daquela função f, só que agora aqui eu vou colocar dos reais, posso colocar aqui dos reais positivos, indo nos reais, tal que a f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 2, tá? Então a ideia está aí, você tem uma equação, geralmente do primeiro grau, do segundo grau, função exponencial, né? Esse daqui também é uma equação, ó, por exemplo, y igual a 2 elevado a x. Isso é uma lei de formação. Aí eu posso pensar nessa função sendo quem? A f saindo dos reais e indo nos reais positivos, tal que a f de x é igual a 2 elevado a x. Então eu tenho uma equação exponencial, e essa equação exponencial também eu posso pensar nela sendo uma função. Aí eu tenho que pensar então quem que vai ser o domínio. Quando eu penso na equação y igual a 2 elevado a x, que é uma equação exponencial, para essa equação, quem que vai ser o domínio? Bom, meu domínio vai ser os reais. Pode ser os reais? Pode. Então a função vai dos reais nos reais positivos, porque 2 elevado a x sempre é um valor maior do que zero, tá? Por exemplo, se eu pensar nessa função f, ou se eu pensar nessa equação aqui, ó, y igual a 1 sobre x. Aí eu já não posso falar que a minha função vai dos reais nos reais. Por quê? Porque existe a f de zero?
Ficaria assim, 1 sobre 0. Existe isso? Isso não existe. Então, para essa função fazer sentido, ela tem que partir dos reais menos o zero. Aí, se eu pegar o meu conjunto A sendo os reais menos o zero nos reais, aí existe a f de x igual a 1 sobre x. Do contrário, se eu pensar só dos reais nos reais, sem excluir o zero, aí essa função não faz sentido. Então, essa lei, essa equação aqui, que seria uma lei de formação, não faz sentido se eu pegar dos reais nos reais. Só se eu pegar dos reais menos o zero indo nos reais, tá? Quem quiser se aprofundar mais, pode utilizar o livro do Manuel de Paiva, Matemática, volume único. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.